Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui com o Babá e Falori. Como o senhor está? Tudo bem? Tudo bem? Olá, como é que todos estão? É, Antes de a gente começar o nosso papo, eu gostaria de lembrá-los de seguir o nosso canal, de curtir os nossos vídeos, de compartilhar caso você sinta que é importante para alguém ou até mesmo que é importante para você, compartilha, deixa ali salvo. E não se esqueçam de se inscrever. Vou lembrar isso agora e vou lembrar isso no final para ficar, né, para ficar legal. Babá, eu queria conversar com o senhor sobre a hierarquia sacerdotal dentro de Ifá. Como funciona isso? Existe, não existe? Como é que é? Hierarquia pessoal é uma coisa muito controversa, né? As pessoas, até por uma falta de ter essa noção, como falam, a gente tem falado, né? Não é algo não, muito antigo aqui no Brasil. Eles acreditam que Babalaô é um cargo superior ao Babalorixá. E, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Babalaô é Babalaô. Babalorixá e Alorixá é Babalorixá e Alorixá. Babalorixá. Babá ni orixá. A hora que você junta, fica babá, lo, ni, mais o vai dar lo. Babalorixá. Aquele que tem orixá. Aquele que é o possuidor do orixá. Né? Podemos falar desse jeito, mas como é entendido, é o pai que faz nascer o orixá na vida das pessoas. Esse nascer é o ativar, é o fazer funcionar, é aquela energia, é trazer para a vida dela o orixá. E a orixá, e a é a mãe, é a mesma questão. E não há vínculos entre o babalaô e o babalorixá, porque babalorixá ele é exclusivamente sobre orixás. E Babalaô exclusivamente sobre Fás. Sobre Fá. Né? Orumilá e Fá. Ah, mas Ifá, o Babalaô também, dentro de Fá, vai tratar de orixá? Também vai, mas de uma outra forma. Tá? Sim. O Babalorixá é algo exclusivo, o cuidado com o orixá. E o Babalaô, o exclusivo seria com Ifá. Porém, orixá pode ser feito de várias formas. Esse ser feito, né, é dar esse start, esse início, porque nós temos que lembrar que fazer orixá é ativar aquela energia na vida da pessoa. A toda a parte do endeusamento da divindade, o culto à divindade, a reverência, seguir os ritos para aquela divindade, mas o que aquela divindade vai trazer para nós? Vai trazer a sua energia, o seu princípio ativo, vamos dizer assim. Sim. A gente já falou isso em alguns outros eventos. O princípio ativo, por exemplo, de Ogum, a determinação. Então é isso que vai ativar dentro de mim. Não é só a questão do, fiz o orixá, eu tenho ali o Deus para eu cuidar, o endeusamento, eu tenho o orixá para eu cuidar, eu tenho o Odubó, eu tenho o Ibá para eu cuidar, e se restringe a isso. E o cuidado, o orixá vai me abençoar. A partir do momento que eu sou iniciado naquele orixá, o princípio ativo dele vai fazer parte da minha vida e vai fazer minha vida funcionar. Sim. Então, há diversas maneiras de se fazer orixá, dentro de Fá, dentro do culto tradicional, dentro do candomblé e suas nações, tá? E até outras maneiras que talvez eu não conheço ou é não comum aqui no Brasil, como a santeria em Cuba, Sim. tá? Então, nós temos várias maneiras. E o orixá funcionou. Funcionou no sentido de trazer a bênção na vida da pessoa. Essa é a grande questão. Dentro de Fá, a hierarquia, aí tem a hierarquia dentro de orixá, né? Babalorixá e Alorixá tem a sua hierarquia própria. E dentro dos seus cultos próprios, dentro de Fá, nós temos o Arabá Agbayê, que o Arabá Agbayê seria o representante de Fá no mundo. Mas mais do que isso, o Arabá Agbayê seria a reencarnação de Orumilá aqui na Terra. Então, se nós fôssemos comparar, seria o Arabá Agbayê, seria comparado ao Papa. Não que o Papa tenha essa conotação da reencarnação divina de Deus ou de Jesus aqui na Terra, mas dentro do culto de Fá, o Arabá sim tem essa conotação, que seria a própria reencarnação Sim. de Orumilá aqui na Terra. E nós temos um corpo sacerdotal, do qual o Arabá faz parte, né? O Awomerin de Logum,
que fica lá em Okitashi, que são sacerdotes, ele e mais 16, mais 15 sacerdotes, desculpa, fazendo um total de 16, fazendo referência aos 16 ou dos principais, tá? Cuidam de toda a questão de Ifá, tanto em Okitashi, que é no Morro de Okitashi, em Leifé, tá? Assim como para o mundo. O nosso Olu, o Babá Ifá-Tejuá Oreni, ele é Baosselu, é um título, ele é Oloye. Então, Oloye é aquele que possui Oye. Oye é título. Então, se eu ficar falando assim, eu sou Oloye, eu sou Oloye, mas qual que é o seu Oye? Sim, tem que ter um Oye, tem que saber ter qual um é o título, né? Não adianta falar, eu sou Oloye, qual é o título? Precisa ter um título. Sim. E um título não pode ser, eu sou Oloye, porque no caso do candomblé, eu sou Ebome, que Ebome é um título dentro do candomblé. Tá, mas tem outros títulos como Iaquiquerê, Iaefum, Iabacê. Então tudo isso são títulos, são oiês que as pessoas recebem. Sim. Tá? Então, o nosso Olu, ele é o responsável para a família Oreni aqui na América do Sul. Tá? Ele reside na Argentina, o templo dele é na Argentina, mas ele é o responsável para a América do Sul e o Caribe. Ele é o responsável. Tá? Responsável no sentido de divulgar Ifá, fazer eventos, levar o nome de Ifá, fazer rituais, coordenar. Então, ele é um braço de Leifé aqui, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, e assim sucessivamente há essa questão. Mas em Leifé, o Arabá, o Awomerim de Logum. Uma curiosidade, abaixo do Arabá nós temos o Agbumbom, que seria ele não tem um cargo de vice do Arabá, porque não teria como ser isso, mas seria um auxiliar mais direto do Arabá. O braço, tá? o braço direito. Não tem, poderia até dizer, é o braço direito, né? Mas não podemos dizer que é um substituto, como eu vou substituir, vamos dizer, Orumilá. Não tem como, né? Mas se ele é reencarnação, o braço direito, eu estaria ligado mais diretamente ao Arabá. Então, Arabá, o Awomerim de Logum. E aí nós temos outros oiês, né, outras situações, mas aí nós vamos chegar na situação de Oluo, que Oluo, ele é superior ao Babalaô. Aí que está, essa superioridade que nós sempre pensamos, hierarquicamente falando, ela tem assim, porque é a questão do respeito pela posição que se ocupa e pelo tempo que a pessoa tem. Esse é o respeito. Dentro da religião de Orixá é assim. Se alguém não está seguindo isso, tá errado, né? Tá? A gente fala que o tempo, né? O tempo que a pessoa está também se faz como um título, como hierarquia, tá? Então nós temos o Olu, é aquele que recebeu, aí todo mundo fala Ibaodo, Odo Ibaiuá é o nome correto em Leifé, tá? Em Ibadan, por exemplo, é Ibadu. Mas é o mesmo princípio. Mesmo, isso. Tá? Então esse seria um útero, do qual o Olu pode fazer iniciação de Itefá, ou seja, fazer nascer outros babalaôs. Só o Olu recebe Odo Ibaiuá para poder fazer nascer outros babalaôs, para fazer a iniciação de outros babalaôs. Entendi. Então, é preciso ser certo nível de... com essa iniciação, tá? A gente fala de iniciação, mas essa sacralização de receber o do Ibaiuá para que ele possa realizar a cerimônia de Itefá e Itelodu. Mas uma pergunta, concorda que aumenta a responsabilidade? A hierarquia, o senhor falou que acaba sendo uma coisa, algo que nós projetamos, mas acaba não é projetando, mas a antiguidade é posto. Não, sim, tirando a parte da antiguidade, mas entre o Oluo e o Babalaô, a responsabilidade que o Oluo acaba tendo por gerar novos Babalaôs é maior. É uma responsabilidade, sim. Eu vou fazer nascer o Babalaô. Sim, e aí então o Babalaô... eu tenho que ter um conhecimento, sim, um nível de conhecimento, não só sobre o rito, mas um conhecimento considerável sobre a religião, sobre os diversos princípios rituais da religião. Mas os rituais, os princípios fazem base, você começa a aprender desde sempre, vamos dizer assim, que você começa em Fá, mas aprender todo a ritualística das coisas, tá?
o que pode ser usado, o que não pode, para que serve, para que não serve, rituais, magias. E pode orientar a fazer uma magia. Nós não fazemos, não procuramos fazer magia. A gente sempre fala para você, a gente não procura não fazer magias. Mas o Orumilá pode orientar se feito uma magia de proteção, por exemplo. Sim. E aí o sacerdote vai olhar e falar, eu não sei fazer, eu não aprendi. Como é que o Babalaô fala meu isso? Meu Olu não ensinou, meu Babalaô. Porque, continuando, o Babalaô, ele vai ter os Aô e Fá. Que são os iniciados são por aqueles eles. que se iniciaram em Itefá. Itefá. Tá? Itefá. Ou, desculpa, o Omó-Ô, desculpa. Isso. Porque nós temos o Omó e Fá. Omó e Fá é aquele que fez Ixefá. Isso, o exato. Omó ao Ô são ligados a um Babalaô e passaram pelo rito de Itefá, que estão ligados a um Babalaô. Mais experiente. Que lhes ensina. E é ele que vai passar toda a orientação e o conhecimento para esses Omó-Ô. Esses Omó-Ô, então nós temos o Omó-Ifá, fez Ixefá. Então o conhecimento dele fica restrito à questão do Ifá dele. Ele vai aprender sobre Odo, vai aprender sobre Ifá. Normalmente os sacerdotes, os babalaos fazem o quê? A pessoa fala babalau, né? É que a pronúncia acaba saindo babalau. Mas Sim. todo mundo conhece por babalaô. Mas, então, se ele mantém essa Egbé dele, ele não vai ter. Não tem uma empresa que só tem chefe, não dá. Eu preciso de ter um pessoal que vai estar crescendo. Porque senão chega um momento que todo mundo... Não, todo mundo, além disso, não é que vai estagnar, porque o assunto de Ifá, o aprendizado, não para, dizer assim, né? é infinito. Sim. Mas aqueles sacerdotes que vão atingindo um certo estágio de aprendizado, o Omó-Ô que vai atingindo um certo estágio de aprendizado, ele vai constituir a IBE dele. Sim. Isso é normal. Isso vai acontecer. Isso irá acontecer. Se ele tem essa questão de estudo, de se preocupar, de se preparar para não cultuar, mas ter como profissão o sacerdócio, ele vai ter a casa dele. Sim. Então eu vou ter sempre o Babalaô, que é o dono da IBE, vamos dizer assim, o chefe da IBE, e vou ter os Omós. Mas com o tempo isso acaba acontecendo. E aí eu preciso não é preciso, mas por uma questão de crescimento. É necessário que os Omós e Fá... Eu preciso ter Omó e Fás. Que eles cresçam e virem Omó. E aí, com o tempo, eles vão se transformar. E aí é um crescimento. Omó e Fá, Omó, Babalaô, Olu. E vai parar aí. Não tem vai como parar aí. Ele pode receber um título de Oiê, né? Dependendo do seu posicionamento, de como você é, o seu conhecimento. Não só... Porque a gente fala que Ifá é tudo. Né? Todo o conhecimento do mundo está dentro de Ifá. Então, dependendo do seu conhecimento, você pode receber um título. Sim. Mas falar, eu vou fazer parte do Aô Mirim de Logum da Nigéria. Isso não vai acontecer. Quando? Nunca. Isso não vai. Não vai ocupar um cargo dentro dessa questão dos 16 principais de Ifá. Porque é uma questão de família... de sangue. Não, é uma questão da família de Okitashi. Então tem as 16 famílias de Okitashi. E os membros dessas 16 famílias, que são os grupos originários, que preenchem essas situações. Tá? Estão sempre ligados ali ao Okitashi. Então nunca vai existir alguém de fora que chegue e vire... O Babá Ará vai chamar e falar assim, Babá, o senhor não quer vir para cá para assumir? Nunca vai acontecer isso. Tô cansado. O top de que pode se chegar no caso, vamos dizer assim, você receber um Oiê. Como o Babá tem o dele, outros Babalaôs têm os dele, outros Olus têm os cargos deles. Entendi. Então, para que o pessoal entenda, Olu é aquele que pode fazer a iniciação dos Babalaôs. Babalaôs faz a iniciação dos Omó e Fá. Omó ao O, que é o Itefá, somente Olu pode fazer, porque ele possui como gerar isso. Sim. Então, Odo e Baiuá seria a fecundação, seria o útero que iria gerar esse Babalaô. Sim. Tá? E aí, junto Babalorixá e Iaorixá, culto de Orixá e não de Ifá. Então, a hierarquia dentro do culto de Ifá se dá mais pelo conhecimento, pelo respeito, pela antiguidade, vamos dizer assim. Tá? Bom, acho que a aula foi dada, né?
E eu gostaria só de pedir mais uma coisa pro senhor. Antes do vídeo acabar, nosso papo acabar, uma mensagem pros nossos inscritos. Pessoal, se iniciar Ifá só traz bênçãos à nossa vida. Muitos ficam preocupados de eu vou gerar um problema entre meu orixá, entre a minha entidade e me iniciar Ifá, que eu vou mudar a minha vida, que eu vou mudar a minha religião. Não tem nada a ver. Não é isso. Ifá é mais uma ferramenta para nós evoluirmos aqui na Terra. E o evoluir não é aquela mentalidade de evolução somente espiritual. É em todas as áreas. Se eu evoluo espiritualmente, eu vou evoluir financeiramente, sentimentalmente, nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações sociais. Então, evolução em todos os aspectos. Ifá sempre fala que deve haver um equilíbrio na vida em todas as nossas áreas. Axé, que Ifá abençoe hoje e sempre. Axé, muito obrigado pela conversa, pelo ensinamento. E não se esqueçam de curtir, deixar lá seu comentário sobre tópicos que vocês queiram que sejam abordados aqui. E compartilhe com todo mundo que você sentir que necessita aprender um pouco sobre hierarquia ou que não conhece muito sobre esse mundo, né, que é um pouco diferente do Candomblé e o Ifá. Mande para ele, com certeza ele vai gostar. Axé. Muito obrigado, Babá.